Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma aula gravada do nono ano de História. E na aula de hoje a gente vai caminhar ainda em relação aos movimentos que ocorrem devido à instalação da República no Brasil. Como já foi dito por este que vos fala, a República não vai significar um governo que vai atender à expectativa de todas as classes sociais. Pelo contrário, a República chegou mediante um golpe organizado ali pelos militares, por liberais insatisfeitos com o regime imperial. É bem verdade que também já mencionei que esse regime imperial já vinha passando por um desgaste. A figura de Dom Pedro II já era vista com muito desprezo e a República surgiu também, é preciso entender aquilo que eu acabei de falar, o termo que eu usei, né? A República surgiu também por influência das ideias positivistas que Benjamin Constant, não é? E Quintino Bocaiúva, os dois artífices do momento da República, com apoio também de Deodoro, absorviam esse contexto ideológico do positivismo que vai dar origem à chamada ciência social, vai dar origem à sociologia no século XIX, na Europa. E esse contexto, esses aspectos políticos, ideológicos, estavam muito fortalecidos naquele momento contra o governo imperial. Então o governo imperial sai e não vai receber, não vai ter nenhum tipo de resistência, não é? O Dom Pedro II estava doente na Europa, a filha, a princesa regente Isabel, também não estava no Brasil, e vê-se ali uma situação insustentável para a queda do governo imperial. No entanto, a chegada do governo republicano vai ainda ser foco de contestação, principalmente na região nordestina. Por quê? Porque a região nordestina já vinha passando por uma crise e agora, com a chegada da chamada República do Café com Leite ao poder, a indústria açucareira, que era a principal fonte de riqueza do Nordeste, entra em declínio. Como eu já falei, alguns historiadores até abordam esse declínio e o escanteamento, não é? O esquecimento de prioridades para o Nordeste, medidas para o Nordeste, que os historiadores inclusive chamam de República do Café com Leite sem açúcar. Daí vai vir esse menosprezo à região nordestina, vai vir movimentos contestatórios como a Guerra de Canudos, a Guerra de Contestado, lá do Sul, com conotação semelhante à de Canudos, e também vai surgir no Nordeste o cangaço, que é aquele movimento chamado de vilões ou de heróis, tem uma certa polêmica em relação a isso, que eram pessoas que se organizavam pelo interior do Nordeste, saqueando determinadas cidades e distribuindo aquilo que era saqueado para a população mais humilde. E também, a partir do momento que isso acontecia, algumas pessoas começavam a inserir-se no grupo chefiado por Virgulino Ferreira, também conhecido como Lampião. Então percebam aí, nesse contexto, que a chegada da República não foi tranquila, a República Militar Deodoro e Floriano, e também temos ainda uma situação de revolta contra a República no período chamado República Velha ou República do Café com Leite. Pois bem, feita essa introdução, nós vamos agora para a página 120. Lá vai nos mostrar como agia, quais são os grupos,
que forma foi a repercussão da chegada do cangaço e dos homens que eram liderados por Virgulino Ferreira, o Lampião. Os cangaceiros do sertão nordestino. Veja, não é à toa, não é? Mais uma vez, uma região mais sofrida do Nordeste começa a se levantar e promove o desejo de ter uma autonomia, só que aquilo não vai se organizar em governo, mas vai ser um levante, um grupo se levanta contra o governo republicano. Diz assim: o cangaço foi um dos movimentos, mais conhecidos da história do Brasil, inclusive gerando muitas dúvidas sobre sua origem e finalidade, se era formado por heróis ou por vilões, ou até mesmo se protegia o sertanejo ou estava a mando dos coronéis da região. A gente já sabe, já citou isso aqui, dizendo que como o governo federal não tinha condições de atuar em todas as regiões do Brasil, foi instituída essa questão do coronel, aquele homem que tinha uma influência muito grande na cidade, naquela região, que mandava mais do que o prefeito, até mesmo, dependendo do caso, até mesmo mais do que o governador, não é verdade? Então, esse coronel recebe essa patente e é um representante do governo. Ele tem a influência na questão jurídica, com o prefeito, em todos os órgãos, com a igreja, quem manda é esse coronel. Inclusive, recebia a patente de coronel, que é a patente militar. Essas dúvidas são debatidas até hoje, sem que se chegue a uma conclusão. A atuação do cangaço se deu no final do século XIX até os anos 40. Um tempo considerável, hein? E acredita-se que eram grupos armados formados pelos coronéis para garantir seus interesses, inclusive em períodos eleitorais, ou seja, o coronel influenciava no voto daquela população, daquela região que ele dominava. Ele pressionava os eleitores ao votarem em um candidato indicado por ele. Não é verdade? Sim. E vamos usar aqui o chamado voto de cabresto. Com o passar do tempo, esses grupos começaram a se organizar com várias intenções. Na maioria das vezes, roubavam os ricos fazendeiros, fazendo certo tipo de justiça, pois não aceitavam a grande concentração de renda nas mãos dessa oligarquia rural. Aí apareceu um termo que nós já vivenciamos, já explicamos, que é a oligarquia. O que vem a ser oligarquia? Isso, governo de poucos e para poucos, ou seja, poucas pessoas no poder e poucos governantes. Isso, não é? Rural. Enquanto o sertanejo sofria com a seca, passando fome e sede. Um dos grupos de cangaceiros mais famosos da história brasileira foi liderado por Virgulino Ferreira da Silva, ex-capitão que tinha o apelido de Lampião. Tinha como companheira Maria Bonita. Seu bando era muito temido, pois não só roubava fazendeiros, atacavam cidades, matavam mulheres, homens, mulheres e até crianças e padres. Fazia suas próprias leis e viviam no meio da caatinga. Prosseguindo, página 120. O bando de Lampião aos poucos enfraqueceu outros grupos de cangaceiros. Estes abandonaram seus agrupamentos por temerem maior represália, mas na maioria das vezes queriam entrar no bando de Lampião. Em 1938,
depois de várias tentativas da polícia, as chamadas patrulhas volantes e do Exército Brasileiro conseguiram capturar o bando em uma emboscada no estado de Sergipe, matando quase todo o grupo, inclusive Lampião e Maria Bonita. O movimento também enfraqueceu com a oportunidade proporcionada pela modernização de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, que contratavam muitos nordestinos para trabalhar nas construções, fazendo com que muitos cangaceiros abandonassem essa vida. Ou seja, o crescimento e modernização de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo atraiu esses cangaceiros que preferiram sair da ilegalidade, da vida de crimes e passar a viver uma vida decente não diria, mas de forma menos arriscada com a justiça, né? Menos arriscada com a justiça. Pois bem, temos aqui uma situação que aparece vez por outra em nosso conteúdo, do nosso livro, não é? Que diz aconteceu. Esse item aí, ele busca relacionar o fato histórico com algo como se fosse uma curiosidade que vai acrescentar para o seu conteúdo histórico, tá bom? E vai buscar relacionar alguns fatos. Aqui a gente vai destrinchando isso para vocês. Desde a época em que se difundiu pelo sertão brasileiro o cangaço, o cangaço despertou grande fascínio na sociedade. Os cangaceiros e seus bandos passaram a protagonizar, ou seja, se destacar, inúmeras lendas, canções, cordéis e povoar parte do imaginário popular. O fotógrafo libanês Benjamin Abraham foi secretário particular de Padre Cícero e dos poucos que tiveram acesso a conhecer a dinâmica do cangaço bem de perto. Abraão conheceu Lampião no período em que este foi encarregado de combater a coluna Prestes, entre os anos 36 e 37. Embrenhou-se na Caatinga juntamente a seu bando, responsável por produzir uma série de fotografias e um filme sobre o cotidiano do cangaço. Foi o único autorizado do próprio Lampião para o desempenho de tal atividade. A iconografia produzida pelo sírio-libanês e publicada em jornais da época não é a única fonte sobre o período. No entanto, por sua extensão, contribuiu significativamente para o conhecimento da história do cangaço no Brasil, dos rostos até então desconhecidos pela população. E aqui tem a foto, não é? Do Benjamin Abraham com Lampião e seu grupo. Temos uma atividadezinha que fica na página 121 que diz assim: escreva os 3 acordos firmados entre os 2 estados mais fortes economicamente, São Paulo e Minas Gerais. Letra A política dos governadores. O que foi isso? Você vai descrever o que foi a Comissão de Verificação de Poderes. Letra A. Foi um acordo firmado entre o governo federal. A resposta: política dos governadores. Foi um acordo firmado entre o governo federal e os governadores das províncias, que consistiu numa política de não interferência e autonomia de governabilidade, além de os governadores se comprometerem em apoiar para presidente candidatos de Minas Gerais e São Paulo. Candidatos de Minas Gerais e São Paulo. Letra B, Comissão de Verificação de Poderes. Resposta: política estabelecida para que o governo federal exercesse controle sobre o Congresso Nacional, por meio de uma comissão
formada por 5 integrantes que tinham poder de veto, ou seja, de negar aquela situação, rejeitar poder de veto, além de estarem ligados ao presidente. Além de estarem ligados ao presidente. 122. A política do café com leite foi o quê? A resposta consistia num acordo político em que se alternavam na presidência do Brasil um representante de São Paulo e um de Minas Gerais. Consistia, isso é importantíssimo. Voltando, 122, letra C. Consistia num acordo político em que se alternavam na presidência do Brasil um representante de São Paulo e um de Minas Gerais. Ponto. São Paulo, continuando, representava os produtores do café, já Minas representava os produtores de leite. Bom, segunda questão, página 122. Muito bem, presta atenção aqui. Várias novelas já retrataram a prática do coronelismo e do voto de cabresto, como Roque Santeiro, exibido em 85. Não é da minha época não, viu? Não assisti não. Por ter sido censurada em 1975 pelo regime militar. Defina, então, o coronelismo e o voto de cabresto. A resposta: o coronelismo foi uma prática característica principalmente nos séculos XIX e no início do XX, em que o coronel, título originado na época das capitanias hereditárias, exigia fidelidade no voto em troca de segurança e pagamento de bens materiais. Ponto. Já o voto de cabresto, realizado em troca de bens ou até mesmo por ameaças, ocorria de forma aberta, com a assinatura do próprio nome em uma ata que estava à disposição de quem quisesse olhar, Na página 123 tem assim: aconteceu nos confins do Nordeste, sofrido da seca, o encontro do povo com o homem santo se deu, e sem destino a grande multidão o seguiu, em busca da terra sagrada que Deus lhe prometeu. O trecho do poema acima cita Canudos. Sobre esse assunto, responda: quem foi Antônio Conselheiro? Resposta: foi um líder religioso e político
que peregrinou pelo sertão nordestino, professando a fé em Cristo, foi responsável pela construção do arraial de Belo Monte, em Canudos, e também por liderar mais de 30 mil pessoas, Bom, na página 124 tem aí uma questão em cima de uma letra da música Banquete dos Signos de Zé Ramalho. Diz assim: discutir o cangaço com liberdade é saber da viola da violência. Descobre nos cabelos a inocência e saber da tal felicidade. Esse trecho da música de Zé Ramalho faz alusão à relação entre liberdade e violência, aspectos típicos do movimento do cangaço no início do século XX. Analise e comente a importância dos cangaceiros para o povo nordestino. Lá vai a resposta. Foi um movimento surgido no sertão nordestino em fins do século XIX, repetindo, foi um movimento surgido no sertão nordestino em fins do século XIX, até os anos 40, provavelmente formado por coronéis, donos de grandes propriedades. Esses grupos, com o tempo, passaram a se organizar, invadir e saquear terras de ricos ou pobres em busca de bens. Viviam na Caatinga, eram fortemente armados, com destaque para Lampião e Maria Bonita, os mais conhecidos cangaceiros. Bem, após essa questão da página 124, sétima questão que traz um trecho para vocês refletirem sobre a letra da música Banquete dos Signos de Zé Ramalho, nós estamos concluindo esse movimento do cangaço, e na próxima aula a gente vai adentrar um outro movimento, uma outra revolta, agora a chamada revolta da vacina, não é? Muito interessante vocês prestarem atenção nessa aula, tá bom? Um forte abraço a todos, se cuidem, tchau pessoal e até a próxima, tchau!